chegamos à nossa lição de número 3, a verdadeira adoração. E o texto áureo está em João, capítulo 4 e verso 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós vivemos num tempo de muita religiosidade e pouca ou quase nada de espiritualidade. Os cristãos vão no templo, cantam, levantam as mãos, mas não existe uma sinceridade nessa adoração. Ou será que existe? Qual que é o limite do emocionalismo religioso e do verdadeiro culto da alma? Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, que é o tema da nossa lição de hoje, Jesus deixa claro que a adoração que agrada a Deus não é sobre local, não é sobre algo material, algo que se possa pegar ou segurar, mas é sobre algo que está muito além do templo, está muito além do local. Deus não está confinado no templo, Deus não está confinado no monte, Deus é espírito, ele transcende o físico. Então, a presença de Deus não está limitada num lugar, a essência de Deus é espiritual. Então, a adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade, ou seja, em sinceridade. A adoração não é o lugar, não é o local, não é aonde adoramos, mas é como adoramos, com o coração totalmente voltado para Deus. É isso que Jesus estava dizendo. A gente adora quando o nosso coração está alinhado com o céu. Ritual exterior, sem transformação interior, é tudo vazio. A verdadeira adoração, ela exige muito mais que emoção. Ela exige viver para proclamar a verdade de Deus. A adoração verdadeira, ela reconhece Jesus como o centro, a razão de tudo. Jesus não é um acessório de adoração, ele é o centro da adoração. Adorar em espírito e em verdade é adorar conforme a palavra. A adoração bíblica, ela não é só a emoção, ela é uma direção, né? A Bíblia, ela dá direção para isso. Então, a Bíblia é o norte da adoração. A palavra de Deus é o mapa da adoração. Então, nós somos criados para viver em justiça e em verdade. Então, viver a verdade é viver em coerência, é ser coerente, né? Então, quem adora também precisa viver em santidade. A vida de adoração, ela precisa refletir o caráter de Cristo. Então, a adoração verdadeira é o fruto da pessoa que reconhece Deus. E é da pessoa que é transformado por Deus. Porque a adoração, ela muda o caráter, ela transforma a mente, ela torna a pessoa mais parecida com Deus. Então, adorar não é repetir canção, adorar é renovar o coração. Não vai ser limitado a um culto, mas é um estilo de vida. A gente adora no lar, na casa, no trabalho, em qualquer lugar onde a gente estiver. Porque a verdadeira adoração, ela continua quando o culto termina. E é sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. E a verdade prática, adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A verdadeira adoração, ela acontece quando existe uma entrega total ao Senhor. Corpo, mente, coração, o coração está rendido no altar de Deus. Adoração não é música, não é um evento, uma liturgia, vai muito além do som do ambiente, é um estilo de vida de fato, adorar, é se entregar por completo e principalmente em obediência. O altar de Deus, ele vai muito além da emoção, ele exige uma disposição, uma separação, uma santidade, e a santidade, ela não é ausência de pecado, ela é uma separação do pecado, é quando você decide não pecar. Então, o nosso corpo, a palavra de Deus diz que é o templo do Espírito Santo. Então, as nossas ações físicas precisam glorificar o Senhor. E isso é em casa, no trabalho, na igreja. Então, a verdadeira adoração, ela exige de nós uma mente transformada, uma mente cativa à vontade de Deus. A gente não é o hábito de adorar, não é o hábito de ter uma emoção, não é quando você está emocionado que você está adorando. É um entendimento, é um ato consciente. A adoração é um ato consciente, a mente, o pensamento fixado em Cristo e não na distração terrena. O pensamento precisa estar elevado. A adoração, ela gera um ato elevado a Deus, né? É quando o foco do pensamento
é no céu, é o céu. Então, a gente precisa pensar naquilo que ocupa a nossa mente. Então, sem uma entrega total do coração, toda adoração fica vazia, fica um negócio mecânico. É o levantar a mão, às vezes a emoção, chorar, mas isso não é adoração. Deus quer um coração sincero, não gestos, não palavras vazias. Deus, ele nunca vai desprezar aquele que se entrega com sinceridade. Então, o coração é o centro da adoração, é uma decisão. Então, a adoração é uma decisão. Precisamos guardar o nosso coração da frieza espiritual e principalmente da distração. O coração que se entrega, aquele coração entregue a Deus, é o verdadeiro altar da adoração. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 4, dos versos 5 ao 7, o verso 9, o verso 10 e dos versos 19 ao 24. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seus filhos José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e o que é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A introdução da lição. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central dessa lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. O ser humano, ele foi criado com uma sede espiritual que só pode ser saciada pela verdadeira adoração do Deus vivo. É uma adoração em espírito e em verdade. Então Jesus, quando ele conversa com a mulher samaritana, ele revela que tem essa necessidade. Não é emocional, mas é espiritual, é uma essência, né? Então a adoração verdadeira, ela não está presa num lugar físico, mas ela está presa na essência, em espírito e em verdade. Então Deus planta no coração do homem o anseio, né, pela adoração, o anseio por ele, o anseio por Deus. Por isso que nós fomos criados, né? O ser humano, o homem foi criado para a glória de Deus. A adoração está no DNA do ser humano. Então, quando Deus soprou fôlego de vida no homem, Deus plantou em nós uma ligação com ele. Nós somos ligados a Deus, nós temos o DNA de Deus. Então, o nosso ser clama por adoração. A palavra de Deus diz que todo ser vivo louva o Senhor, mas o ser humano, ele precisa louvar o Senhor com consciência, ele precisa adorar o Senhor de forma consciente. A natureza louva ao Senhor. Quando as plantas balançam, elas estão louvando ao Senhor, mas o ser humano, nós precisamos ter isso consciente, nós precisamos fazer isso de forma consciente. Então Jesus diz que Deus, o Pai, ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que estão dentro dele buscando isso, buscando essa adoração, clamando com o Espírito, clamando por Deus, pela vontade ou pelo desejo de Deus, pela busca de Deus. Então, Deus não busca talento nas pessoas, Deus busca do homem um coração rendido, um coração disposto a adorar, um coração disposto a obedecer. Não um coração perfeito, mas um coração sincero. Então, a necessidade de adorar
ela não vai se satisfazer por ritual, porque depois que você canta ali, louva e ergue as mãos e chora e tem um emocionalismo, você pode voltar ou sair daquilo totalmente vazio. Mas a adoração verdadeira, aquela que vem da alma, ela continua mesmo quando o culto termina. Então ela é autêntica, então ela é em espírito e em verdade. Então a adoração, ela não depende da geografia, mas ela depende da espiritualidade. Aonde tiver o coração é aonde vai estar o nosso tesouro, né? Então nós precisamos dessa essência com Deus. A gente pode estar na igreja, pode estar ali com a mão erguida, mas pode estar distante, com a mente distante. Deus não está preso ali no templo. Deus habita no coração quebrantado. Então, Deus é espírito e nós só podemos adorar a Deus na dimensão espiritual. Então, em espírito, com profundidade, em verdade, com sinceridade, né? Com alicerce bíblico. Um coração rendido, ele canta louvores mesmo antes de abrir os lábios. É exatamente isso. Então, assim, o coração tá ali transbordando da presença de Deus. E a adoração é muito mais que palavra, ela é um estilo de vida. Então, quem é salvo por completo, adora a Deus na essência, no ser, em todos os momentos, nos gestos, nas palavras, no coração, na maneira de pensar, na maneira de viver. Então, a adoração verdadeira, ela molda a pessoa de acordo com a imagem de Cristo. Primeiro ponto da lição: o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Primeiro subtópico: a necessidade de passar em Samaria. Em João 4,4 é informado que era necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galileia e, para tal, teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade, devido à tensão racial entre os judeus e os samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com uma mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, o nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Então, a passagem de Jesus por Samaria, ela revela um plano soberano de Deus em alcançar aquelas pessoas esquecidas, restaurar quem está quebrado, revelar o Salvador, ou revelar Jesus, a salvação para quem tem sede de vida. Então, à primeira vista ali em João 4,4, parece que era apenas uma anotação geográfica. Era necessário passar por Samaria. Era um lugar de passagem ali. Mas, ao dizer isso, que era necessário passar por Samaria, tá falando muito mais, tá além da geografia, né? Tá falando de uma missão. Jesus, ele não andava por acaso, a Bíblia não dá detalhe por acaso. Então, Jesus, ele seguia a direção de Deus, a direção do Pai, né? Aquele encontro com aquela mulher samaritana mostra que existia um propósito eterno, ou que existe um propósito eterno de Jesus em cada passo. Inclusive, num caminho ali que parecia fora do comum. Então, a necessidade de Jesus passar por Samaria revela que Deus tem amor por aquelas pessoas que são desprezadas pela sociedade. Ali, o texto diz que os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos por causa de uma rixa histórica, de uma questão religiosa, de uma questão de mistura de raça, de etnia. Era por bobagens, eles não se comunicavam. Era exatamente isso, barreira religiosa. Então, Jesus ignora todas essas barreiras de etnia, de cultura, de religião, e ali ele ergue ali uma ponte de amor, porque o amor de Deus, ele não conhece muro, ele derruba muro, ele derruba barreira. O amor de Deus, ele alcança aquilo que a religião rejeita. Então, quando Jesus vai ao encontro dessa mulher, essa mulher era uma marginalizada. Ela, além dela ser samaritana, dela ser excluída ali do convívio com os judeus, ela também tinha um problema junto com os samaritanos. Ela não estava só excluída por ser samaritana e não convivia com os judeus. Ela também era excluída da sociedade samaritana. Essa mulher vinha no poço meio-dia, quando ninguém mais vinha, e isso era um símbolo de exclusão. Então, Jesus, ele escolheu aquele horário para se encontrar com aquela mulher. Era para aquela mulher. Jesus foi ali naquele lugar
para falar com aquela mulher. Tinha um propósito de passar por Samaria naquele horário, dispensar os discípulos para não ter conversa, burburinho ali. Então Jesus tinha um propósito. Então mesmo que a sociedade esqueça uma pessoa, mesmo que a sociedade isole uma pessoa, Jesus nunca vai ignorar. Então a necessidade de Jesus é salvar aquele que para o mundo não vale nada. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então a passagem de Jesus ali por Samaria demonstra que o Evangelho é para todos. O Evangelho transforma profundamente, né, quem recebe ele. Então Jesus expõe a vida daquela mulher, mas não no sentido de julgar, mas para curar. Quando ele fala, toda a vida dela era o sentido, o que ele queria era curar aquela mulher. Então o Evangelho, quando ele revela feridas, ele expõe feridas, você vê que Jesus ele não expôs aquela mulher na frente de outras pessoas, foi ele e ela, e aquela mulher, ela se restaurou, ela ficou restaurada a partir do momento que ele expôs aquilo para ela. Então a verdade de Jesus, ela não humilha a pessoa, ela liberta. Então a missão de Jesus é universal. O amor de Jesus, ele vai ultrapassar a barreira, ele vai alcançar pessoas, ele vai alcançar lugares aonde ninguém mais alcança. Aquilo que está fora do alcance do homem está dentro da graça de Deus. Então a graça de Deus, ela não tem fronteira, ela percorre caminho que só Deus pode percorrer. Então Jesus derrubou ali a barreira de separação entre os judeus e os gentios. Samaria é o símbolo de todo aquele povo que precisa ter acesso a Deus e está marginalizado, ou seja, está excluído. Então, aonde o homem vê distância, Deus vê uma oportunidade de reconciliação. Segundo subtópico, a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre até que ele lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos uma primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Então, todo ser humano, independente da origem, da história, da condição, ele possui uma sede, né? Ele tem aquela sede interior que ela só vai ser saciada pela presença de Deus. Algumas pessoas têm sede de afeto, outras pessoas têm uma sede de um propósito, outras pessoas têm sede de paz. Então, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, ela, além da sede física, ela tinha uma sede emocional e uma sede espiritual. Ela estava ali diante do poço, isso revela que ela estava buscando saciar algo físico, mas quando ela vinha num horário onde ela não ia encontrar ninguém, isso revela que ela tinha uma sede espiritual, era um vazio emocional que tinha dentro daquela mulher. Que Jesus expõe ali para ela que ela estava tentando buscar preencher essa sede dela em relacionamentos. Então aquela mulher, ela estava buscando água, mas ela carregava dentro dela vazio muito maior. O poço ali, naquela hora incomum, possivelmente ela estava ali por vergonha. Então, a sede dela, de fato, não era só sede física, era uma sede de aceitação, uma sede de amor, uma sede de paz que ela provavelmente não tinha, porque ela se incomodava, devia se incomodar com aquelas pessoas, por isso ela não evitava esse confronto com as pessoas, esse encontro com as pessoas. E muitas vezes a gente esconde uma sede por trás do sucesso, por trás da beleza, por trás da religião. E aquela mulher, ela escondia essa sede atrás dos relacionamentos. Ela ia se envolvendo com relacionamentos para esconder essa sede que ela tinha emocional, que não preenchia aquele vazio dentro dela. Então, é o que assim, o mundo ele oferece água que não satisfaz.
Então, relacionamento, fama, prazer, tudo isso é uma água que evapora. É como um balde furado, uma solução que não retém a paz. E tudo que vem de Deus, ele alimenta essa sede. E é isso que Jesus fala, que é uma sede que mata a fome da alma, a sede da alma, né? Aquela busca da alma. O que Jesus diz para ela é que aquela sede natural é normal, todo ser humano tem. Mas a cura que ele queria dar para ela era uma sede espiritual, era uma sede da alma. Ele queria curar a sede da alma daquela mulher. Ela tinha uma alma sedenta. E para isso, ele estava dizendo que ele podia oferecer uma fonte de água viva. Não apenas um gole d'água momentâneo, mas algo que traria um alívio muito maior para aquilo. Que ia transformar o ser dela, ia transformar o interior daquela mulher. Era uma fonte que ia jorrar essa água, ela ia, e a gente vê que jorrou de fato, né? Porque quando aquela mulher recebeu dessa água, ela saiu e foi oferecer essa água, né? Ela foi oferecer Jesus para as outras pessoas. Então, de fato, estava saciado dentro dela. Os problemas dela, as guerras interiores daquela mulher, estava curado. Por quê? Porque aquela fonte nasceu ali e começou a jorrar para outras pessoas. Isso começou a expandir, mostrar para outras pessoas. Ela começou a evangelizar, levar Jesus, ou seja, derramar aquela fonte que entrou no ser dela e começou a saltar para a vida. E era exatamente isso que Jesus estava falando. Então ali ela deixou o cântaro, que aquilo era muito importante para ela, né? Ela foi ali, levou o cântaro para encher de água. Então aquilo era importante. Então aquilo que para ela era importante ficou para trás. E a prioridade daquela mulher muda. Por quê? Porque quando a sede interior é satisfeita, a nossa prioridade muda. E aquela mulher que chegou lá isolada, com vergonha, buscando a solidão, de repente ela vira uma proclamadora. Ela sai com a alma saciada e ela deseja ver outras pessoas saciadas também. Vidas transformadas, porque é isso que Jesus faz. Ele transforma a nossa vida para nós transformarmos outras vidas através da transformação da nossa. Então, a sede de uma pessoa pode ser a salvação para a sede de muitas pessoas. E o terceiro subtópico, o lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, Nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Essa adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa, o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Então, a pergunta da mulher, ela revela uma confusão que é comum, inclusive até nos nossos dias, né? Aonde que é o lugar certo para adorar a Deus? Tem gente que vai adorar a Deus na igreja, outras pessoas buscam um monte para orar, para se comunicar com Deus, outras acham que é o quarto. Onde que é o lugar específico? Aí aquela mulher tinha essa dúvida, né? É o Templo de Jerusalém? É o Monte Gerizim? Então, Jesus, com muita sabedoria, ele redefine essa questão geográfica, né, da adoração. E ele aponta para uma nova realidade. Então, o verdadeiro local de adoração não é geográfico, é espiritual. É igual o sinal do Wi-Fi, né? Não importa onde a gente estiver. Se tiver conexão do Wi-Fi, a gente se comunica. E é a mesma coisa acontece com Deus. Se tiver sinal, a gente tem comunicação com Deus. Assim é a adoração, onde a gente tem conexão com Deus, em espírito e em verdade, não importa o lugar onde a gente estiver. Se tiver conexão, a gente está adorando a Deus em todos os lugares. Então, a verdadeira adoração, ela rompe os limites do templo físico e ela alcança o coração do adorador. Então, Deus, ele está em todo lugar. Ele não está limitado no quarto, no templo, no monte. Deus não está limitado. A gente pode adorar Deus no trânsito, no trabalho, no quarto, onde existe sinceridade, onde tiver um coração sincero, existe um altar. Então, o altar sagrado
para Deus, o altar de adoração para Deus, é um coração rendido e totalmente disposto a obedecer e a adorar. E o segundo ponto da nossa lição, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Primeiro subtópico, a adoração. Ao afirmar que oferecia água viva, os que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz da palavra nesse capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração, ela não se trata de uma performance, mas de uma resposta. Quando a alma está saciada por Cristo, ela responde com adoração. A mulher samaritana, quando encontrou a água viva, né? Aquela água viva, aquela fonte que jorra, então ela foi transformada de uma pecadora rejeitada para uma proclamadora apaixonada. E isso é o fruto da verdadeira adoração. Então, a adoração, ela não é empurrada de fora para dentro, mas ela jorra de dentro para fora. Então, essa é a resposta. Isso é a água viva, né? Aquele que beber dessa água, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Então, assim, preenche um vazio existencial, né? E um vazio espiritual do ser humano. A água que Jesus dá, ela vai preencher o vazio existencial e o vazio espiritual do ser humano. Então, a adoração a Deus é espiritual. A carne pode cantar, mas só o espírito pode adorar. Então, adorar em verdade é adorar de acordo com a palavra, é adorar com integridade, com sinceridade, tá? Então, não se adora a Deus com falsidade, com hipocrisia, com distração. A adoração verdadeira, genuína, atrai o olhar de Deus. Então, é um desejo eterno, o coração deseja, o coração procura, né? E Deus procura esse tipo de coração sincero, de vontade. Deus, ele rejeita formalidade, mas ele não rejeita sinceridade. Segundo subtópico, Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base de uma adoração genuína. É pertinente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após a morte, a sua obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam ser de grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontre. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Então, aqui em João 4, Jesus revela que a verdadeira adoração não é num local, não se baseia no local, ou seja, na geografia, mas ela está baseada na pessoa de Jesus. Quando a gente fala sobre a ceia, sobre o memorial, né? A memória, né? Trazer a memória, a gente está dizendo que o centro da adoração é a cruz de Cristo. Então, a mulher samaritana, quando ela questiona qual que é o lugar da adoração, se é o Monte Gerizim ou é Jerusalém, Jesus vai falar para ela que isso aí é tudo tradição. E Jesus não está preso na tradição. Ele liberta a adoração, ela nos liberta da geografia, ela nos liberta da tradição. A adoração verdadeira, ela se define quando a gente está entregue a Jesus. Então, Jesus explica para essa mulher que a adoração limitada chegou no fim. Então, nesse monte, não é nesse monte nem em Jerusalém, mas o coração vira o novo altar, né? A vida vira um culto. Deixa eu dar um exemplo disso. Lembra do telefone fixo que
tinha um lugar específico para a gente se comunicar, a gente tinha que ir lá no telefone, que era lá, tinha um fiozinho na parede, e a gente, para se comunicar com alguém, precisava estar naquele local e ligando e falando. Jesus fala para ela: acabou isso, é a era do Wi-Fi. Então, não depende mais de cabo. Agora você se conecta direto com o trono de Deus. Aonde tiver conexão, vai ter adoração. É isso que Jesus está falando. Acabou a questão do cabo, acabou o local fixo. Agora é diferente. Então, o adorador que Jesus procura a pessoa íntima, né? Que não tem formalidade, mas tem intimidade. E quando fala da ceia do Senhor, é exatamente isso. A ceia do Senhor, ela nos ensina a adorar, a lembrar, a proclamar, a viver, né, sentado na morte e na ressurreição de Cristo. Então a ceia é o memorial, é fazer isso em memória de mim, né? Então a gente adora quando a gente lembra da cruz, quando a gente tem reverência, quando a gente tem gratidão. A cruz é o centro da adoração. Então, quando a gente adora, a gente proclama o evangelho. E é esse o ensinamento, né, da ceia. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a adoração verdadeira, ela prega, ela celebra, ela anuncia. E não foi isso que a mulher samaritana fez? Ela saiu proclamando, anunciando, né? Que aquele Salvador, aquele Cristo, e é exatamente isso. Então, quando a gente adora, quando a gente está totalmente voltado a Cristo, a gente sai proclamando Cristo. Isso é adorar. Terceiro ponto da nossa lição, a adoração bíblica. O primeiro subtópico, o conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica, existe uma expressão chamada Estarra-Wah, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração, respeito característico da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração, latreia e proskineo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outrem. Por sua vez, proskineo significa adorar ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskineo. Em português, a palavra adoração implica em atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele fez e é. Então, como a gente já falou, a verdadeira adoração, ela não é exterior, mas ela brota de um espírito regenerado, de uma conexão com Deus. Então, adorar em espírito é conectar com a essência de Deus. Uma adoração verdadeira, ela acontece quando o nosso espírito está conectado com o Espírito Eterno. Adorar exige uma regeneração. A adoração bíblica, ela não pode ser momentânea, não pode ser um ato ali no momento do culto. Tem que ser um estilo de vida. Então, a adoração começa quando o culto termina. A adoração, ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus, alinhada com as escrituras. Não é preferência pessoal. É igual um GPS atualizado, ele não desvia o rumo, ele te leva para o caminho correto. Então a palavra de Deus é isso, é esse guia, a adoração vai ser exatamente isso, é exatamente isso, o GPS, né? A palavra de Deus é isso, ela guia para a adoração. Então, para a gente adorar a Deus, nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Música, oração repetitiva, isso aí é ritual. A verdade é que a adoração precisa ser brotar do coração, precisa ser na essência. Então, a adoração, segundo a Bíblia, é um ato de rendição total. Não é aquilo que a gente canta, mas é aquilo que a gente vive. Lembra da palavra de Deus? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar? Então, o culto verdadeiro é a submissão a Deus, é a obediência a Deus, é a obediência aos princípios da palavra de Deus. Então, não existe, né, um som mais bonito para Deus do que o som da obediência. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios, né, que Ele tem feito, daquilo de bom que Deus tem feito. Então, a verdadeira adoração, ela exige de nós uma entrega. Nós precisamos renunciar, ter gratidão. Isso é verdadeira adoração. Então, onde tem entrega, tem uma adoração genuína, uma adoração verdadeira. Segundo subtópico, adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, proskineo, no Novo Testamento remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se
com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem o significado. O episódio está em Lucas 7, 37 e 38 e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Então imagina alguém entrando numa sala silenciosa, sem dizer uma palavra, e de repente cai ali de joelho nos pés de uma pessoa, derrama lágrima, oferece um presente valiosíssimo, se humilha em completa entrega. Essa é a imagem que impacta o capítulo 7 de Lucas, né? Aquela mulher pecadora diante de Jesus. Isso deixa claro que a adoração é muito mais que canção, é muito mais que gesto religioso. Ela é uma rendição profunda, sincera e total a Deus. Então, adorar é oferecer o coração quebrantado diante da presença de Deus. Aquela mulher se aproximou do Senhor com lágrimas, com um vaso de unguento, de um perfume, e as lágrimas dela não era emoção, mas era uma expressão de arrependimento e de gratidão. A adoração é exatamente isso. A adoração revela que Jesus é o centro da nossa vida. Então, a samaritana, ela só vai adorar verdadeiramente depois que ela entende que Jesus é o Messias. Então, quando ela reconhece que Jesus é o Messias, então ela de fato adora. Quando a gente conhece verdadeiramente a Cristo, a nossa essência muda e nós passamos a adorar verdadeiramente. Essa é a adoração verdadeira, né? A adoração que reconhece que nós somos indignos, mas que Jesus é o que transforma a nossa vida, a nossa gratidão a Ele. Então, lembra do publicano, que ele se isola, fica sozinho ali no canto, reconhece que é um pecador e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Então ele se posiciona ali de forma distante, porque ele reconhece que tem culpa. E a adoração é exatamente isso. Quando nós reconhecemos que Jesus é o centro de tudo e nós damos a honra somente a Ele. Então, a oferta, né, revela o valor daquilo que nós temos para entregar, né? Então, lembra dos reis magos que ofereceram ouro, incenso, mirra, os presentes que eles receberam, que eles entregaram, representava honra, oração, sacrifício. Então é exatamente isso. Tudo aquilo que a gente entrega, né? A adoração é entrega. Quando a gente entrega é o que há de melhor dentro de nós. O terceiro subtópico, adoração como ato de servir a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. E de tal forma, não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Então, como nós já falamos, a adoração não é um momento da nossa vida, não é um tempo que a gente tira para adorar. A adoração é uma postura, né? Um estilo de vida. Então, é um estilo que revela no nosso serviço a Deus, no nosso servir a Deus, né? A adoração é um serviço exclusivo para Deus. A gente serve a Deus em todos os lugares aonde a gente está. Adorar a Deus é fazer escolha clara de Deus, é escolher por Deus. A pessoa que se entrega aos prazeres do mundo não pode levantar as mãos e fazer uma adoração sincera. Então, a adoração verdadeira, ela tem custo, ela exige entrega, sacrifício de adoração, consagração. Então, a adoração, ela envolve aquilo que a gente faz com o corpo, com as nossas mãos, com os nossos olhos, com os nossos pés, com a nossa boca, aquilo que a gente fala, né? O corpo que serve a Deus é um templo que adora. Por isso que a gente precisa estar separado do mundo, separado do pecado, viver uma vida de santidade, separação.
Adorar a Deus precisa ser uma forma consciente, um entendimento. Eu preciso adorar a Deus de propósito. Eu preciso ter o propósito de adorar a Deus. Não o tempo de adorar a Deus, o momento de adorar a Deus, mas o propósito de viver alinhado com Deus. Isso é adorar a Deus. Isso é a verdadeira adoração, é exatamente isso. Não é só dobrar o joelho ali, só levantar as mãos ali num determinado momento, mas é uma vida de entrega a Deus, uma vida onde se entrega totalmente no altar de Deus, o nosso corpo, o nosso tempo, o nosso dom, o nosso talento, o nosso recurso. Eis-me aqui, Senhor. Adorar a Deus e servir a Deus e viver a serviço de Deus. E o quarto e último subtópico, uma experiência interior de adoração. Sentimos a necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A gloriosa presença de Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. A verdadeira adoração, ela nasce de uma sede profunda por Deus, e isso gera um vínculo acho que um vínculo transformador e contínuo com Jesus. O salmista, na sua angústia, ele declara que a sua alma tem sede de Deus. Não tem sede das bênçãos de Deus. Não tem sede de vitória, mas tem sede de Deus. A sede do salmista não é em receber as bênçãos, não é em ser uma pessoa vitoriosa, não. Ele tem sede de Deus, a alma dele anseia por Deus, pela presença de Deus. Então essa é a adoração que Deus busca, é uma busca intensa por intimidade com Deus. Bênçãos e vitórias são consequências de uma adoração a Deus. Então a gente busca a Deus, clama por Deus e Deus nos recompensa com bênçãos e vitória. Então o coração do adorador, ele está unido, tem um laço com Deus, tem um laço de espiritualidade que é indissolúvel. Então esse vínculo, ele começa quando a gente reconhece que tem essa sede de Deus, não a sede em buscar as mãos de Deus, o favor de Deus, mas a sede de buscar a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Ele não quer um alívio para dor momentânea, ele quer Deus na essência, ele quer viver, ele quer um laço profundo com Deus. Então, o verdadeiro adorador, ele não busca a mão de Deus, ele busca a face de Deus. Adorar é sentir saudade de Deus, é ter a alma que geme por Jesus, que anseia por Jesus. A mulher samaritana, ela conheceu Jesus, ela recebeu esse vínculo, ela teve esse vínculo de adoração. Então, nenhum poço humano pode matar a sede que só Jesus pode satisfazer. Adorar é beber de Jesus, até que isso vira uma fonte dentro de nós que vai jorrar para fora de nós. Então a gente adora mesmo quando a gente não está sentindo nada e a gente está adorando, porque o vínculo não termina. Existe uma ligação contínua com a pessoa de Jesus, existe uma sede da presença dele, existe uma constância nisso, um desejo de estar perto de Deus em cada momento, mesmo quando a gente não está sentindo nada, mesmo quando a gente não tem emoção para isso, a gente tem certeza de que ele está do nosso lado. Então, adoração é conexão, intimidade com Deus. E assim nós chegamos ao final da nossa aula. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e foi um prazer servir.